Você tem dúvida em ler e interpretar um sinal de sensor de fase tipo RAW no osciloscópio? Assista esse vídeo até o final. Professor Nonato Santos, especialista em sistema de injeção diesel. Não se esqueça de curtir, comentar, que é muito importante seus comentários, e principalmente se inscrever neste canal. O sinal RAW, ele é muito interessante porque ele está baseado num princípio muito simples, que quando um campo magnético atravessa um circuito eletrônico, há uma queda de tensão. Ou seja, o circuito alimentado com 5 volts, no exemplo que nós vamos dar, de sensor de fase, quando esse campo magnético atravessar o circuito eletrônico do sensor, a tensão vai ser zero. Ok? Essa referência vai ser utilizada para que o módulo reconheça o primeiro cilindro do motor. Então nós vamos agora acompanhar aqui rapidamente a dica técnica, que é muito simples, de como avaliar um sensor de fase tipo RAW. Acompanhe aqui, por favor. Vejam, como o sensor de fase ele está localizado em cima, na área do eixo comando de válvula, ele está aqui, ele é alimentado com 5 volts, então no osciloscópio, quando você pegar o sinal, como é que você vai pegar o sinal do sensor de fase? Como é um circuito eletrônico, ele está alimentado com positivo, negativo e sinal. Então, normalmente, o do meio é o sinal. Okay? Normalmente, do meio é o sinal. Ligado ao osciloscópio que você tem, então você vai ter justamente, quando ligar a chave, você vai ter, dependendo em que posição esteja, você vai ter no seu osciloscópio, no modo gráfico, 5 volts. Quando você der na partida ou colocar em funcionamento o veículo, quando esta saliência metálica passar embaixo do sensor, você vai ter uma queda de tensão para 0 volts. Então, basicamente, você tem que ter delineado a configuração 5 volts, quando a referência do primeiro cilindro, ou de vários, nós vamos ver que existem configurações, não está embaixo do sensor, nós temos 5 volts de sinal, alimentado com 5 volts e o sinal RAW 5 volts. Quando a referência metálica passar embaixo, o campo magnético atravessa, a tensão vai a zero. Este referencial é o primeiro cilindro, se você tem somente uma referência. Você pode ter outras configurações que na prática nós vamos dar a dica. Então, o que nós precisamos ter? A dica é ter sinal ou não ter sinal. Ou seja, se eu tivesse aqui 5 volts direto, ou não tivesse nenhuma informação 0 volts, mesmo estando dando na partida, automaticamente eu sei que o sensor não está sendo, não está executando aquilo que ele deve fazer, que é a informação do primeiro cilindro do motor. E aí, neste caso, dependendo da aplicação da estratégia, o veículo não funciona. Então, a referência é ter sinal ou não ter sinal. Ou seja, ou eu tenho 5 volts contínuo, ou eu tenho 0 volts contínuo, depende de onde ele avariou. De maneira que eu não tenho no osciloscópio a formação do sinal, que é essa queda de tensão de 5 para 0 volts, quando está em funcionamento ou quando você está tentando colocar em funcionamento o veículo. Ok? Nós vamos ver logo mais numa rápida explicação prática de como isso acontece. Já estamos aqui na prática. Colocamos lá a agulhinha, espetamos lá, né, dos 3 condutores do sensor de fase, o do meio, nesta aplicação, é o sinal. Geralmente o do meio é o sinal, ok? Sinal aonde nós vamos ter a variação. Observando agora o sinal, eu vou tirar aqui
vou colocar na forma dinâmica, para que você possa entender. Não esqueça que, quando nós estamos utilizando o osciloscópio, dois fatores, duas grandezas têm que ser ajustadas, ok? A escala em volts, para que a imagem da leitura caiba dentro da tela do osciloscópio, e o tempo de medição. Neste caso aqui, como o motor está em marcha lenta, nós estamos em 200 milissegundos, aonde eu consigo colocar aqui uma imagem onde eu pego basicamente uma volta do eixo comando de válvulas. Então, vou parar aqui, olha, para que a gente congelar aqui a imagem. Vejam, observe que a roda fônica aqui, ele tem várias características aqui de desenho. Então, isso aqui é 5 volts, 0 volts, 5 volts, 0 volts, 5 volts, 0 volts. Observe que a distância daqui para cá, ó, é igual, mas esta largura é igual. Então, é uma roda fônica colocada no eixo comando de válvulas que tem um desenho. Né? Então, aqui a saliência, a ranhura, ou seja, a saliência aqui, que corresponde a essa queda de tensão é pequena. A ranhura é a mesma, mas observe que o espaço deixado é diferente. Então, como é que eu identifico isto? Olha, este é o primeiro, segundo, terceiro, quarto. Importa isto? É relevante? Não. O que é relevante na leitura do sinal de um sensor Hall? Se nós temos aqui a queda de tensão de 5 para 0, 5 para 0, 5 para 0, 5 para 0, de uma forma dinâmica, isso significa dizer que o módulo ele vai identificar, através do desenho da roda fônica, o primeiro cilindro e mapear, gerar a sequência, um 342, um 432, dependendo do que o motor tenha. Então, é muito simples. A dica é justamente essa. Tem sinal? Eu tenho 5 volts, uma linha reta somente de 5 volts, ou de 0 volts, que não está chegando nada, sinal nenhum. Então, é assim que nós avaliamos um sensor de fase tipo Hall. Ok? Esse desenho de onda quadrada, 5 volts, 0 volts, 5 volts, 0 volts. Ok? Bom, pessoal, desta forma, eu creio que fique fácil você fazer uma avaliação. Em outras oportunidades, nós vamos trazer também dicas técnicas referente a este sensor, porque o cidadão pode perguntar para mim: Nonato, muito bem, ótimo, maravilhoso, gostei da sua dica, mas eu não tenho osciloscópio. O KTS que eu tenho não tem osciloscópio inserido, ou eu não tenho um osciloscópio na minha oficina, ou eu tenho, mas não sei utilizar. Então, o sensor de fase simplesmente é 0 volts, 5 volts, 0 volts, 5 volts. Ok. Essa é a configuração. Se você simplesmente com multímetro, aí vem uma outra dica também, só com multímetro, mas aí você liga a chave, tira o sensor, pega o sinal no multímetro, encosta numa superfície metálica. A tensão foi a 0, afastou 5 volts, 0 volts, 5 volts, você também faz o diagnóstico de um sensor de fase. Então você pode fazer com osciloscópio para ver o sinal, ou simplesmente com o multímetro no modo DC, ok, corrente contínua, ligado, chave ligada, motor parado, tira o sensor, encosta numa superfície metálica pegando o sinal, 0 volts, 5 volts, 0 volts, 5 volts, que é isto que acontece no desenho, que o módulo mapeia para identificar o primeiro cilindro e, consequentemente, mapear os demais.
ok? Pessoal, esta é a dica de hoje, né? Não esqueça, curta, deixe o seu comentário, se inscreva neste canal. Só chamando a atenção aí de um detalhe importante. As dicas e as sugestões, as perguntas são muito importantes para que a gente possa continuar atendendo a necessidade de vocês, ok? Até a próxima.